A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para dar continuação, no nome de Jesus, darmos continuação a respeito do nosso estudo, a respeito do arrebatamento, e o último assunto, nosso último assunto foi a consciência no estado intermediário. E nós falamos a respeito da situação, a harmonia, o que a Bíblia deixa claro para nós, que existem dois caminhos, né, só recapitulando, que é a vida ou morte, duas escolhas, bem ou mal, dois estados salvos ou perdidos na eternidade, duas situações de morte, né? Após a morte, que pode estar no Hades ou no paraíso, e duas ressurreições, né? Para os salvos em Cristo e dois estados eternos, que seriam salvos na Nova Jerusalém e perdidos no lago de fogo. Bom, então, antes de dar continuação e falar sobre as ressurreições, eu quero falar a respeito exatamente quando diz que existe duas situações após a morte, que é Hades ou paraíso, então eu quero trabalhar a respeito do inferno, porque se você pergunta para 9 pessoas, 10 pessoas, existe o inferno? Não, o inferno é aqui mesmo, porque atribui o inferno devido ao sofrimento que se passa nessa terra, a pessoa coloca isso como resposta, que seria o inferno aqui mesmo. Porém, não é bem isso, a Bíblia deixa claro, a palavra de Deus mostra isso, tá? Então eu quero pedir nesse momento que você acompanhe comigo aí o texto da palavra de Deus. Então eu quero falar hoje sobre inferno. Existe o inferno? Eu falo de falar de céu, todo mundo quer falar de céu, mas o inferno existe? Ele é real. Existe o inferno, o estado de consciência, quando uma pessoa diz inferno é aqui mesmo, porque o estado de consciência dela já está ruim, é uma situação de sofrimento, enfim, de culpa, de condenação. E existe um lugar literal, inferno, tá bom? Então, vamos, antes de nós estarmos lendo o texto lá em Lucas, eu quero ler primeiro com vocês, abram comigo aqui, em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para muitos, esse texto é bem conhecido, mas talvez para alguém não é conhecido, e nós estamos aqui para aqui no nome de Jesus, possamos esclarecer algumas coisas da palavra de Deus, amém? Então aqui, 15 de Provérbios, versículo 24 diz assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então, aqui a palavra entendido não está dizendo uma pessoa muito culta, intelectual, cientista, filósofo, não. Está falando uma pessoa entendida, pessoa que se preocupa com a sua alma, se preocupa com a eternidade, com o que acontecerá depois que o coração parar, que é o que nós temos trabalhado, dando bastante ênfase nessa questão. Então, para uma pessoa entendida, a pessoa que se preocupa com a sua vida, com a sua alma, com a sua estadia depois da morte, para onde vai, aonde passará a eternidade, ela busca o caminho da vida para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Lá Deus diz, quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho da vida, então o caminho que leva a Deus, a Cristo, a estar com Deus, é para cima. E assim eu me desvio do inferno que está embaixo. Mas estar embaixo não significa que está aqui, literalmente, na terra. Tá? Em cima dessa terra nós estamos vivendo. Então, já que para quem você acredita que não existe inferno, já está dizendo aqui. Se eu encontro a vida, se eu sou entendido, eu vou buscar a vida em Cristo. E assim eu vou me desviar do inferno que está embaixo. Então, o inferno existe. Quando você vai encontrar a palavra inferno, literalmente aqui a palavra inferno, você vai ver praticamente os 5 nomes que vai falar do mesmo assunto que é o inferno, e aqui nós já temos a palavra claramente inferno. Quando nós vamos lá para Lucas capítulo 16, versículo 19, um texto bem conhecido, que já está dando continuação, nós entendemos isso aqui a respeito do inferno. Lucas 16, versículo 19, é uma parábola bem conhecida, tem filmes, até filme mostrando isso aqui, esse texto, né? Mas vamos trabalhar um pouco ele aqui. 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, porém ele disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui, esse texto, essa parábola, é a única parábola que Cristo dá nome a alguém aqui. Aqui está mostrando, o próprio Jesus, ele está mostrando para nós, ensinando a nós, o que acontece do outro lado, o que acontece quando o coração para, aquilo que nós já falamos, morre alguém, a gente vai ver lá, está lá o corpo, mas o que acontece agora com a alma e o espírito da pessoa. Então ele vai mostrar de início a vida de duas pessoas, que na realidade representa a humanidade dividida, entre um homem que é rico, que se vestia muito bem, vivia como queria, fazia o que queria, e o outro pobre, que desejava até alimentar-se das migalhas do rico. Esse homem rico aqui, ele é rico materialmente, mas espiritualmente ele não é rico. É aquele que o inferno não existe, morreu, acabou, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. E agora ele vive, então ele é rico fisicamente, mas ele não é rico espiritualmente. Ele não crê na palavra de Deus, não se arrependeu dos seus pecados, não crê no inferno, enfim, ele está totalmente, como diz, vivendo como ele quer, de toda a maneira dele aí. O outro não, o outro ele representa aqui aquele que já conhece Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, já fez a sua paz com Deus, que mesmo pode não ser rico materialmente, mas ele tem a riqueza principal, que é espiritual. Então, o que acontece aqui? A Bíblia diz, como nós sabemos, já falamos sobre isso, chega o dia de ambos morrerem. Como já dissemos, não, a única coisa que alguém pode, que nós temos certeza e convicção desde quando nos entendemos por gente, é que nós vamos morrer. Chegou o dia de ambos morrer. A Bíblia diz que, no versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, aqui mostra, primeiro morreu o mendigo, ou seja, aquele que representa aquele que é salvo, que já se arrependeu dos seus pecados, que crê que o inferno existe, que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor, morreu no nosso lugar. Ele é rico para com Deus. A Bíblia diz que quando ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando se fala de anjos, onde mora anjo? No céu. Então, quem é levado, irmãos? O corpo? Não está falando mais do corpo. A partir do versículo 22 mostra a parte física, que é a morte física. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Então não foi levado o corpo dele, foi levado o espírito, a alma e o espírito dele. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que nós já falamos a respeito do seio de Abraão, que é onde ficavam aqueles que que haviam morrido na esperança de Cristo, da manifestação de Cristo. Então eles ficavam no seio de Abraão. No Hades, porém, na parte de cima, como se fosse o Hades, ele era dividido como se fosse um quadrado. A parte de cima era o seio de Abraão, no meio um grande abismo, que é Tártaro no grego, que seria poço do abismo, que dividia exatamente o seio de Abraão do inferno aqui embaixo, que é o lugar de sofrimento, e aqui embaixo o lugar de sofrimento, que é o inferno. Então a Bíblia diz, e mostra também
Então diz que ele foi, e morreu também o rico e foi sepultado. Porém, a palavra sepultura aqui também vai representar a questão de não simplesmente sepultado, sepultura de terra, mas mostra o estado dele, no sentido já da eternidade, já o lado espiritual, o espírito dele. E no inferno, tem uma outra versão que diz e no Hades, então agora morreu ambos, um sobe e o outro desce. Não está dizendo que, mas o outro não foi sepultado? A questão está mostrando o que aconteceu com o espírito dos dois. Um foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão e o outro foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então agora começa a mostrar o outro lado. O outro lado. Então, lá no inferno, já do outro lado, o coração parou, a vida cessou aqui, o espírito dele está lá no inferno, e a Bíblia diz que ele ergueu os olhos, estando em tormento. Mas quando estava aqui, morreu, acabou. Mas como que ele agora está lá no embaixo, está falando que ele está embaixo, lembra? Ele ergueu os olhos. Lá em Provérbios 15, 24, diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, quem está embaixo precisa erguer os olhos para enxergar. Então, prova que ele está lá embaixo. E no inferno, outra versão diz o Hades. No Hades ergueu os olhos, estando em tormento. O que é tormento? Sofrimento. E ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, não é simplesmente uma questão, mas espera aí, fisicamente nós sabemos que não vê, não sente, não fala, não faz mais nada. Mas por que está dizendo que lá embaixo ele está erguendo os olhos? Porque ele tem um corpo e ele faz este movimento. Então ele ergue os olhos e ele não só está em sofrimento, ele também vê, bem longe dele, ele vai ver quem? Abraão e Lázaro no seu seio. Isso significa, não está recostado, mas está ali no seio, junto com outras pessoas, está junto ali no seio de Abraão, juntamente com outros que estão também no seio de Abraão. Então, ergueu os olhos. Então, por quê? E por que olhos? Porque ele tem um corpo. E o interessante é que ele vai dizer, e aí o que ele faz? Ele enxerga, mas se morreu, acabou, por que ele está erguendo? Por que está vendo olhos? Por que ele está enxergando? E por que ele está sentindo? E aí mais, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, e agora ele começa a clamar. Com o que se clama, irmãos? Está mostrando o quê? Ele vai clamar, abrir a boca para clamar. E ele vai dizer, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Vamos atentar para o sofrimento desta alma, dessa vida aqui, desse rico. Lembrando, irmãos, que, antes que eu esqueça, ele não vai para o inferno porque ele é rico. E nem o outro vai para o céu, sobe aqui, porque ele é pobre. Que essa é a impressão que se tem. O rico tem que ir para o inferno porque ama o dinheiro, tá? Porque não é ser rico, mas amar o dinheiro. E o pobre, o mendigo, coitadinho, ele tem que ser salvo, mas salvação sem Cristo não existe. Seja rico, pobre, não existe salvação sem Cristo. O que ele precisava fazer era a paz dele aqui com Deus enquanto estava aqui. Esse negócio de morrer acabou, depois eu faço certas contas, isso não existe no mundo espiritual. Lembrando que na hora que o coração para, o espírito sobe ou desce, de todo ser humano. E aí ele começa a clamar, ele clama, tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia? Tem. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são razão de nós não sermos consumidos. Mas a questão é que aqui já na eternidade, acabou. A misericórdia, o que de Deus é enquanto estamos aqui. Lembra que nós decidimos a nossa eternidade. Então agora, o que se plantou aqui vai colher lá. Não tem esse negócio de o que eu plantei aqui. Se eu plantei, preparei minha salvação, me arrependi, se eu me preparei para não ir para o inferno, então eu não vou para o inferno. E aqui ele não se preparou para isso. Então agora ele está clamando e pedindo misericórdia. O problema é que aqui agora cessa. Depois que o coração parou na eternidade, não tem mais o que fazer na eternidade. No sentido, se subiu, subiu. Se desceu, desceu. Se foi salvo, é salvo. Se está perdido para sempre. E ele diz mais, né? Então ele vai pedir, manda, Senhor, tem misericórdia de mim.
Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Fiz a experiência, molhei meu dedo e vi 3 gotinhas de água. E aqui ele diz que ele está... Vamos prestar atenção, você está falando de um corpo, ele tem olhos, ele está sentindo sofrimento, ele está vendo ao longe, e ele está clamando e ele está pedindo que Lázaro molhe na água a ponta do dedo. Então, ele também está vendo um corpo de Lázaro que está bem tranquilo no seio de Abraão. E me refresca a língua, você vê que ele está falando de um corpo, né? No sentido, o que é que nos faz viver, o que é que nos faz ver, enxergar, falar? É o Espírito que está em nós, tanto que quando ele sai, acabou. Apesar das faculdades, nós temos olhos, ouvidos, tudo, mas nós temos, né, o Espírito que vai dar vida para este corpo, né, para essa matéria aqui. Então, ele fala, por quê? Porque eu estou atormentado nessa chama, nesse fogo, nesse sofrimento aqui. E aí, irmão, então aqui está o posicionamento dele. Se morreu, acabou, por que ele está vendo, por que ele está sentindo, por que ele está clamando, por que ele está vendo um corpo aqui? Mas aí, irmãos, vamos ver a resposta. Ele pediu, tem misericórdia, deixa Lázaro então vir aqui me ajudar. Simplesmente molhando o dedo dele, pode refrescar a minha língua. E a resposta foi, filho, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, olhando pela lógica, você recebeu os teus bens, filho, ou seja, na tua vida. Porque agora nós sabemos que quem parte vai para o inferno está morto eternamente, se separa de Deus eternamente. Então, quando tu estava na terra, quando tu estava vivo lá na terra, tu teve oportunidade, tu teve todas as oportunidades de não ir para este lugar. E hoje, irmãos, olhando para a nossa vida hoje, é impossível. Com tanta oportunidade que cada ser humano tem. Hoje o evangelho é pregado em todos os canais, da TV, todo lugar. Hoje você tem toda uma possibilidade de saber que Jesus Cristo salva, liberta e transforma. Que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida para Deus. Então, lá, enquanto você estava na terra, você teve toda a oportunidade. Irmãos, como eu já disse, cada dia de vida é uma oportunidade que Deus está nos dando para nosso arrependimento, para nosso posicionamento, para nós nos prepararmos para a eternidade. Então ele disse, tu recebeste os teus bens lá, e agora está sendo atormentado, e o outro que só recebeu males está sendo consolado. Muitas vezes a pessoa, porque serve a Cristo, abre mão de muitas coisas, sofre perseguições. Tem gente que não suporta crente só por ser crente. Ninguém fez nada contra. Então, agora está simplesmente um sofrendo e o outro sendo consolado. Porém, ele vai dizer, olha, além de você ter recebido suas oportunidades enquanto estava vivo na terra, está posto um grande abismo entre nós, está falando no caso, Lázaro, Deus, arrependendo que Deus aqui, no caso Lázaro, Abraão, nós e vós. Então, esse grande abismo é exatamente o poço do abismo, que é Tártaro no grego, que é um abismo que existe entre o seio de Abraão e o inferno. O que acontece? O que é um abismo? Um lugar que não se sustenta. E aqui cai por terra a ideia de que, quando eu parto daqui, se eu não estou preparado, não me arrependi o suficiente, não estou pronto para ir para o céu, eu fico num lugar intermediário, que seria num purgatório, tratando a situação, minha vida, para depois subir, não mostra descendo. Jesus não está falando que tem purgatório aqui. Jesus está dizendo que entre céu e inferno tem um grande abismo. Então, todos aqueles que partem daqui pensando que vão encontrar um purgatório, que um lugar que vai estar ali se preparando para subir e não descer, está enganado. Porque não existe. Então, aqui está muito claro, está posto um grande abismo entre nós e vós. Veja que não é só um nós, no sentido de tem mais gente com Lázaro, e vós, tem mais gente com o rico. Hoje mesmo, tem milhões de almas gritando, gemendo, pedindo socorro. A pessoa fala assim, eu quero, todo lugar que fala de Deus eu posso estar. Pois eu não quero estar em todo lugar que fala de Deus, porque o lugar que mais fala de Deus é no inferno. As pessoas pedindo, agora acredito, agora eu me arrependo, agora eu faço tudo. As pessoas, por mais, até o inimigo que deixou aqui, ele não quer que o inimigo vá para lá. Então, ele está dizendo, olha, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte
que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco de lá passar para cá. Então, você viu? É um lugar definitivo. Está lá, está posto um grande abismo. Quem está lá não pode passar, quem está no inferno não pode passar para o céu, e nem quem está no céu, né, está no céu de Abraão, não pode passar para o inferno. Ou seja, lugar definitivo. Irmão, nós temos que entender que Jesus Cristo não morreria na cruz por nada. Nós temos que entender que Deus não daria seu filho para morrer na cruz do Calvário, inocente como ele morreu, padeceu por mim, por você, por nada. Simplesmente para quê? Para no fim, não, existe um fator, existe uma agravante. Então ele morreu para nos livrar da condenação eterna. Porque depois do pecado, todos estavam condenados à morte eterna. Então Cristo veio para dar vida, para vencer a morte e nos dar vida. Então é inconcebível que o ser humano consiga acreditar que Cristo morreu debalde, se não fosse para nos livrar de algo muito sério. Não, ele morreu porque tudo que ele passou foi para nos livrar dessa condenação eterna. Como na época de Noé, a arca foi a salvação daquelas 8 pessoas. Hoje Cristo é a nossa arca. Eu preciso crer, Jesus, como ele fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, perecer aqui significa estar neste lugar, estar no inferno, a eternidade. Por isso, irmãos, que se prepara, o Senhor não se prepara para tantas coisas, mas Ele não se prepara para a eternidade. E nós temos que nos preparar, porque depois desse momento, irmãos, ninguém pode fazer nada por nós. Porque na hora que o coração parar, ou subimos ou descemos. Né? Para o salvo, o juízo é simplesmente a hora da morte. Tá? Então, mas para aquele, como nós já vimos, a consciência do perdido é plena de tudo que deixou, de tudo que ficou para trás, todo o pecado, todo sentimento, tudo, todo conselho, tudo que passou, tudo que acontece, a consciência é plena. Você vai ver isso aqui agora. E aí, ele vai dizer, então, Deus não deixou Lázaro descer, no caso Abraão não deixa Lázaro descer para ajudar. Tem um grande abismo. Então, ele agora vai continuar clamando. Aí agora tem a resposta. Não tem como. Tem um grande abismo que separa. Teve a oportunidade, tem um grande abismo. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. E a pergunta é, que casa, onde está a casa deste homem que morreu? Deste rico que vivia muito bem? Se eu morrer hoje, por exemplo, a minha casa está aqui, no Rio Grande da Serra, Parque América, não é isso? São Paulo, Brasil. Ou seja, nós temos que entender. Então, aqui está claro. O inferno é aqui mesmo? Não, o inferno não é aqui mesmo, não. Aqui está dizendo o quê? Vai, Senhor, então faz o seguinte, então eu peço, eu imploro, deixa ele então, Lázaro, já que não pôde vir me ajudar aqui no inferno, então deixa ele lá na terra, aonde, moço, que ele quer? Na casa do meu pai. Olha lá, ele está lembrando da família que ele deixou. A consciência do perdido é plena. Por quê? Porque eu tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, já que ele não pôde me ajudar aqui, deixa ele lá na terra, na casa dos meus pais, do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, fala para ele, deixa ele lá, avisar para eles que o inferno existe, que o inferno é real, que ele tem que se arrepender, que tem que ter Cristo como Senhor e Salvador, que o inferno é real. Deixa ele lá pregar, falar para ele, dar testemunho é falar. Deixa ele lá falar para meus irmãos. E novamente, irmãos, a resposta é, então aqui a consciência plena. A consciência plena do que ficou, de quem ficou, né? Tudo, onde está. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. O que ele está dizendo? Não precisa que Lázaro, primeiro está deixando claro o que, irmãos? Que ele não vem. Ah, fulano morreu e voltou. Não, só voltará. Só volta no dia da ressurreição. Ah, mas fulano, não, deixa ele lá. Não vai. Deus não deixa lá, nem no inferno, nem Lázaro vem na terra. Porque quando morre, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27, diz o seguinte, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso segue o juízo. Não tem negócio mais de vai e volta, não. Se tem alguém, que fulano morreu, voltou. Morreu, você viu? Você viu? Não estou dizendo que ninguém... tá mentindo que você viu. Não, você pode ter visto, só não viu a pessoa, o seu ente querido que morreu. Porque quem morreu não volta aqui, a não ser no dia da ressurreição. Então, não deixa nem no inferno e nem muito menos na terra.
E a resposta é: lá na terra já tem quem pregue. Já tem Moisés, já tem, né, tem os profetas. Então, ouça-nos. Se ouvir o que eles estão pregando, então vão ouvir Abraão e Lázaro. Ou seja, Lázaro não pôde ir no inferno, não pode, nem pôde vir na terra. E aqui, então está ficando claro, lugar definitivo. E outra coisa também que cai por terra aqui, então cai por terra nesse ensinamento, que morreu, acabou. É mentira, acabou coisa nenhuma, agora é que começa tudo. Que existe um purgatório, não existe purgatório, você partiu ou sobe ou desce, não vai ter lugar intermediário lá para ficar, porque existe um grande abismo. Também que acabou, não acabou, porque a consciência é plena do que deixou, ficou para cá. Você percebe que não se ouve falar Lázaro, Lázaro não fala nada. Por quê? Porque a consciência dele é aquilo que nós já falamos. Ele simplesmente tem consciência de que está com Deus, de que está com Jesus Cristo, de que está salvo. Entendeu? Ele só tem consciência disso, não tem consciência de quem ficou, de quem, né? A pessoa, alguém morreu salvo, está aqui tendo lembrança de quem ficou, vendo pessoa daqui sofrendo, não existe isso. Então a consciência do salvo é só de que está com o Senhor, que está tranquilo, não vai ter lembrança de nada aqui, mas quem está perdido vai ter lembrança de tudo que ficou, de que deixou, do que aconteceu, todo o pecado, toda a culpa, todo sentimento, toda lembrança de tudo que fez, tudo que deixou, todo o conselho que recebeu, toda a pregação da palavra que ouviu e não deu importância. Porque dizer agora eu creio, agora a questão é, então ele vai insistir, não, então lá na terra já tem quem prega, então hoje o evangelho está sendo pregado, essa palavra não é minha, se você está ouvindo essa palavra e achava que o inferno não existe, olha aqui, essa palavra não é minha, então ele diz assim, olha, lá ouça-nos. Então, se você pode crer na palavra que eu estou pregando, pessoas que pregam esse mesmo texto, você pode crer, então você está ouvindo Deus, você está ouvindo lá, você está ouvindo Abraão, você está ouvindo Deus. Ouça-nos, ou seja, então não precisa que um morto, alguém que morreu, venha aqui pregar. Mesmo porque se alguém falar, fulano morreu e voltou para pregar, você não vai querer ouvir, porque o povo tem medo até de cemitério. Vai passar perto no cemitério, ter medo de alma, ter medo de defunto. Como que as pessoas vão? Alguém morreu, fulano morreu, agora está pregando aqui novamente. Ninguém vai ficar para ouvir. Primeiro porque não vem mesmo, né? Então ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, se arrependesse-eu. Olha o que ele descobriu aqui. Ele descobriu que o que ele precisava ter feito aqui? Se arrepender. Não, senhor, mas se o senhor deixar alguém que morreu ir lá na terra e falar, olha, o inferno é real, fulano está sofrendo lá no inferno, então as pessoas vão se arrepender. Os irmãos dele, ele acha que se Lázaro viesse na terra falar para os irmãos dele, então eles iam se arrepender, o que ele não fez aqui. E depois também na eternidade não dá para fazer mais. Arrependimento tem que ser aqui, até o último suspiro de vida. Nós temos, enquanto há vida, há esperança. Então, ele disse, não, senhor, mas se o senhor deixar alguém que morreu ir lá falar, ele vai se arrepender. E outra coisa interessante aqui, irmãos, esse negócio de, fulano morreu, voltou no corpo do outro, reencarnou. Não existe, irmãos, cada um vai dar conta do seu pecado. A questão é, ele agora não tem resposta positiva, Deus não deixa, Abraão não deixa Lázaro fazer nada, ajudar ele. Então ele vai dizer, a resposta novamente é, porém ele disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ou seja, acreditarão em alguém que ressuscite, alguém que morreu, nem que ele ressuscite, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque tem que acreditar hoje na palavra de Deus, no que está sendo pregado. O inferno é real, o inferno existe. E se o inferno não existisse, então Jesus não precisaria ter passado por tudo aquilo que ele passou. Então Satanás, ele procura enganar as pessoas, colocando a ideia de que não, o inferno não existe, morreu, acabou, Deus faz de mim depois o que quiser. Não, Deus não é injusto, porque como que ele vai mandar uns para o inferno? Deus não vai mandar, é cada um que vai decidir sua vida. Deus não vai mandar, é o ser humano que escolhe o caminho, tá? Aqui Jesus é a salvação, o bem e o mal, lembra? A morte e a vida. Então, só que essa escolha e o que vamos viver na eternidade tem que ser decidido aqui. É um passaporte que se tem que comprar para a eternidade. É a vida que eu levo aqui, é que eu vou colher depois. Então não tem como resolver isso depois. Tem que ser aqui, enquanto estamos vivos.
Entre o nascer e o morrer, temos que nascer de novo, temos que nos arrepender, temos que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nem que alguém morra e ressuscite e venha aqui, não vão acreditar, não vão se arrepender, porque precisamos nos arrepender hoje, crendo no que a palavra de Deus diz. Mas, então aqui está claro, o inferno existe, o inferno é real. Jesus está mostrando o que acontece do outro lado, da eternidade. E só para finalizar, nós temos aqui um texto também em Marcos 9, 43, vai mostrar como é o inferno, né? Porque na verdade, a gente diz, inferno, que inferno bom esse aqui, irmãos, olha que maravilha, estamos com frio, nos agasalhamos, estamos com fome, comemos, estamos com calor, tomamos banho, maravilha. Agora aqui, olha o que diz, 43 de Marcos 9, e se tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apagará. Então, o que ele está dizendo? Olha, se tua mão escandalizar, corta ela. O que Jesus está dizendo? Olha, deixa o pecado, mas não vá para o inferno por causa desse pecado. Não vá para o inferno. Deixa o pecado, não vá para o inferno por causa do pecado. Porque lá é fogo que nunca apaga. E o bicho não morre. A consciência sempre estará. A eternidade. Nossa, quando a gente peca é terrível. A consciência de culpa é terrível. Você imagina a eternidade lembrando de cada pecado. E de toda a oportunidade que tivemos de nos arrepender. De voltarmos para Deus e deixar o pecado. E o bicho não morre, ou seja, também o corpo que a pessoa vai estar lá, quando nós falamos, o corpo do salvo é glorificado, o corpo como dos anjos. O corpo do perdido é um corpo que não morre, ou seja, esse aqui acaba, queima, destrói. Lá não. Você vê que ele está o tempo todo lá, o rico está o tempo todo queimando, sofrendo e não some. Por quê? Porque o corpo que vai estar do perdido é um corpo indestrutível para poder suportar a eternidade inteira. Irmãos, e a palavra de Deus diz lá, e no fim, lá em Apocalipse vai falar que a fumaça deste lugar, do lago de fogo, subirá para todo sempre. Essa fumaça subirá. Então, irmãos, o inferno é real, é fogo e enxofre que existe. Então, irmãos, ele diz, olha, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, que nós venhamos meditar. Se você não tem como continuar falando de ressurreição, se você não sabe, não acredita que existe o inferno. Então, você pare e pense. É isso, foi disso e para isso que Cristo morreu. É disso que o Senhor quer nos livrar. Quer livrar toda a humanidade. Como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, a verdade liberta. Se você acredita que o inferno não existe, lê essa palavra. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou falando. Lê a palavra. O inferno é real. Só que isso nós temos que nos preparar para não ir para lá agora. Não podemos deixar para depois. Não existe purgatório esperando, existe um grande abismo. O coração parou, ou subimos ou descemos. Se temos Cristo, o caminho para a vida é Cristo. Subimos. Se não temos, descemos ao inferno. Então é isso que nós temos que atentar. É a palavra de Deus, nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz. Então se você, amiga, que não acreditava que o inferno existe, está aqui. Lê a palavra, os textos estão aí, tá? Lê a palavra de Deus é verdade, e se a palavra de Deus é verdade, ele não acreditava, depois agora está acreditando, tanta gente que não acredita, mas quando estiver, infelizmente, irmãos, quantas pessoas irão para, né? Estão partindo todos os dias para a eternidade, e a questão não é como elas foram, se doente ou não, enfim, o que aconteceu, interessa se são ricas ou pobres, interessa como elas estão. Nós estamos vendo os velórios, mas o corpo, mas a alma e o espírito, ou subiu ou desceu, e ninguém pode fazer mais nada, nem o próprio Deus, só no dia da ressurreição. Uns vão ressuscitar, que depois o próximo assunto é sobre as ressurreições, tá bom? Então aqui, se você não tem como falar da ressurreição, se nós não trabalharmos essa questão. Então essa é a situação, o inferno é real, não é na terra. Tá? O caminho da vida para cima, para se desviar do inferno está embaixo. Cristo, tendo Cristo, arrependido, então eu me livro do inferno que está embaixo. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a entender, que o Senhor te dê graça e Ele fale melhor o teu coração e te ajude a entender, e principalmente que Ele nos ajude a estarmos preparados.